Assim nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Obediência é o consentimento da razão, e a resignação é o consentimento do coração. E o que a instrução dos Espíritos quer nos dizer com essa afirmação? O obediente é sinônimo de inteligente, no sentido em que utiliza sua capacidade de discernimento para assimilar as leis de Deus, permitindo que elas sigam seu rumo, como devem ser. Isso é consentir o poder da providência, tendo a certeza de que tudo funciona exatamente como precisa para que o objetivo da vida se cumpra. Sabemos que tal objetivo nesta encarnação é a evolução das almas aqui encarnadas, para as quais fica mais fácil e simples estar em harmonia com a existência quando se é sábio o suficiente para admitir a soberania de Deus. Só Ele é absoluto. Por outro lado, a resignação segue o mesmo princípio, mas ao invés de precisar do consentimento da razão sobre o assunto, que pede para que se reflita, a resignação faz com que, no mais íntimo de nossa alma, o nosso coração consinta e concorde com a vontade divina, dizendo-nos que o certo a se fazer é deixar que as leis naturais sigam o seu rumo. O coração é a sede simbólica dos sentimentos, talvez porque é através deste órgão que nutrimos todo o nosso corpo com aquilo que é fundamental para vivermos bem e saudáveis. Ora, a resignação é também um entre tantos elementos fundamentais para que guardemos o nosso bem-estar e a nossa paz. Desta maneira, o obediente, por meio de sua inteligência, aceita a Deus e se curva a Ele, enquanto o resignado reconhece a Deus e permite a Ele as resoluções das situações inalteráveis. É sempre bom recordar, todavia, que ser obediente ou resignado não é sinal de passividade ou de omissão, mas, ao contrário, de coragem para reconhecer que existe uma força superior regendo a vida, e, mais que isso, de obstinação para tentar viver em sintonia com esse princípio divino que nos governa. Por nossa vez, o Evangelho de hoje vem nos ajudar a refletir sobre o fato de que a vida carnal foge de nosso controle constantemente, causando-nos motivos diversos para duvidar, para revolta, para lamentação. Contudo, os verdadeiros sábios são aqueles que fazem a sua parte mesmo assim, não querendo contrariar as leis divinas, mas aprendendo a respeitá-las e a conviver com elas com obediência e com resignação. Entender isso é deixar de perder tempo e energia nadando contra a maré. Deus nos dá a todo momento a direção. Suas leis nos ensinam a praticar o bem ao invés do mal, lapidando-nos na seara terrena para a evolução de nosso espírito imortal. Seria prudente de nossa parte aceitar que nossa vida tem um potencial enorme para nos ajudar a nos reformar, a desenvolver nossa inteligência e nossas emoções ao ponto em que não duvidamos mais do Deus bom e justo que nos presenteou a vida. Pois é assim que obedecê-lo nada mais é que segui-lo por vontade própria, conscientes do bem que isso nos faz. Resignarmos-nos à sua vontade é compartilhar com ele das maravilhas do perdão, da misericórdia, da compaixão, da caridade, do amor em seu mais sublime dom curador. E, se julgarmos que isso ainda não é o suficiente, talvez ainda sejam necessárias muitas outras lições, muitos retornos, muitas oportunidades para que a vida nos ensine que só quem comunga com Deus se torna capaz de levar das encarnações os frutos verdadeiros do progresso moral. Entender que o controle absoluto sobre as coisas da vida só existe sob a hierarquia divina é aceitar também que nossa pequenez ainda nos impede de conseguir as resoluções para nossos problemas da maneira como queremos. Isso acontece porque, comumente, nem sempre aquilo que queremos é o que realmente precisamos diante de uma situação. Sendo assim, Deus, em sua bondade e sabedoria, ignora nossas vontades infantis,
para nos dar o remédio amargo, através do cumprimento de suas leis, a fim de que aprendamos algo precioso. Onde quero chegar é no fato de que, enquanto ainda somos tão atrasados e incapazes de decidir com clareza e sabedoria o melhor rumo para as nossas escolhas atuais, então é preciso que utilizemos das indispensáveis ferramentas de cura, que residem na obediência e na resignação. Mais para frente, em nosso processo evolutivo, quando tivermos mais autonomia para viver em harmonia com as leis divinas, não precisaremos mais nos preocupar tanto com tudo isso. No entanto, é preciso exercitar bastante todos os bons hábitos desde já, a fim de que se crie uma disciplina tal ao ponto em que o que antes era uma obrigação, agora se torne algo tão natural quanto a necessidade de respirar no corpo. Tudo isso, porém, leva tempo e esforço. As lições ficam e as reflexões também. Resta a nós o discernimento para compreender, aceitar e praticar. Para o resto, que Deus nos abençoe e nos guie, hoje e sempre.